Oi pessoal, meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver a questão 42 do capítulo 4.3 do livro do James Stewart, oitava edição, que trata justamente sobre como as derivadas de uma função afetam no gráfico. Partindo para a questão, nós temos: encontre os intervalos em que a função é crescente ou decrescente, encontre os valores máximos ou mínimos locais, encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. E a D nós temos: use as informações das partes A a C para esboçar o gráfico. Verifique seu trabalho com uma ferramenta gráfica se você tiver uma. O enunciado vale para as questões de 37 a 48 e nós vamos resolver a questão 42, em que h de x é igual a 5x ao cubo menos 3x elevado a 5. Na letra A, queremos saber quando a função é crescente ou quando é decrescente. Para isso, vamos tirar a derivada da função. Assim, toda vez que a derivada da função apresentar valores positivos, é porque a função é crescente nesse espaço. Quando apresentar valores negativos, é porque ela é decrescente nesse espaço. Assim, ao encontrarmos a derivada de h e fatorarmos esse resultado, nós temos que a derivada de h é igual a 15x ao quadrado vezes 1 mais x vezes 1 menos x. Assim fica mais fácil ver em quais pontos a derivada da função é igual a zero e em quais espaços ela vai ser crescente ou decrescente. Tendo esses valores em mente, nós vamos montar então uma tabela. Sabemos que a derivada da função é igual a zero quando x é igual a zero, porque na expressão 15 vezes x ao quadrado, quando x é igual a zero, a expressão é igual a zero. Sabemos que a função vai ser igual a zero também quando tivermos x igual a menos 1, por causa do termo 1 mais x, e também quando x for igual a 1, por causa do termo 1 menos x. Assim, podemos determinar os espaços que vamos analisar. Nós vamos olhar para a função quando x for menor que menos 1, quando x estiver entre menos 1 e 0, quando x estiver entre 0 e 1 e quando x for maior que 1. Observando a primeira carreira, vemos que quando x é menor que 1, 15 vezes x ao quadrado vai ser positivo. 1 mais x vai ser negativo e 1 menos x vai ser positivo. Se nós temos ali um valor positivo vezes um valor negativo, nós temos um valor negativo. O valor negativo vezes um valor positivo vai ser negativo também. Então, nesse espaço, a derivada da nossa função é negativa. Logo, a função nesse espaço é decrescente, sendo representado por uma seta para baixo. Fazendo essa mesma análise com as outras carreiras, nós vemos que quando x está entre menos 1 e 0, vai ser positivo, logo ela é crescente. Quando estiver entre 0 e 1, vai ser positivo também, então ela é crescente. E quando for maior do que 1, vai ser negativo, então ela é decrescente. Agora que temos a letra A respondida, vamos para a letra B. Na letra B é pedido para encontrarmos os máximos e os mínimos locais. Todo máximo ou mínimo local é um ponto crítico, ou seja, é um ponto em que a derivada vai ser igual a zero, ou então a derivada nesse ponto não existe. Lembrando que todo máximo ou mínimo local é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é um máximo ou mínimo local. A derivada de h é uma função polinomial, sendo assim apresenta imagens para todos os valores de x no domínio. Portanto, os nossos pontos críticos vão ser quando a derivada do ponto x for igual a zero. Nós temos isso para quando x for igual a zero, para quando x for igual a menos 1 e para quando x for igual a 1, como nós vimos na letra A. Entretanto, como foi falado anteriormente, não é porque esses são pontos críticos que vão ser máximos ou mínimos locais. Por isso, vamos comparar esses valores com a tabela que obtivemos na letra A e veremos se realmente são máximos ou mínimos locais. Pela tabela, vemos que quando x passa por menos 1, a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Logo, ali nós temos um mínimo local. E quando a função passa por 1, ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Logo, ali nós temos o máximo local. Entretanto, quando a função passa por 0, ela era crescente e continua sendo crescente. Portanto, nós não temos nem o máximo nem o mínimo local. Assim, sabemos que para x igual a menos 1, teremos nosso mínimo local. E com x igual a 1, teremos nosso máximo local. Substituindo esses valores na função, temos menos 2 como o mínimo local
e 2 como máximo local. Partindo para a letra C, queremos agora encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Para isso, faremos uso da segunda derivada. Quando a função da segunda derivada apresentar valores positivos, significa que a concavidade nesse espaço é para cima, e quando apresentar valores negativos, significa que a concavidade é para baixo. E no ponto em que mudar de concavidade para cima para baixo, ou vice-versa, serão os nossos pontos de inflexão. Assim, a fim de encontrar esses valores, vamos repetir os passos da letra A. Vamos encontrar a segunda derivada, fatorar a função e utilizar os sistemas para montar a tabela, a partir dos pontos em que a segunda derivada for igual a zero. Assim, pela tabela é fácil observar a concavidade dentro de cada intervalo e também os pontos de inflexão, que vão ser quando a segunda derivada apresentar valor de zero. Os pontos de inflexão serão x igual a menos 1 sobre a raiz de 2, com y igual a menos 1,24, x igual a 0, com y 0, e x igual a 1 sobre a raiz de 2, com y igual a aproximadamente 1,24. Por fim, vamos responder a letra D, que pede para esboçarmos o gráfico da função a partir das informações encontradas. Vamos iniciar, então, achando os pontos em que a função toca o eixo das abscissas. Para isso, vamos igualar h de x a zero, e vamos ter então que nesses pontos x vai ser igual a zero, ou então x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 5. A partir disso, acompanharemos as tabelas que já foram desenvolvidas para desenhar a função. Entre menos infinito e menos 1, o gráfico é decrescente, com a concavidade para cima, e toca no eixo das abscissas em menos raiz de 3 sobre 5. A função passa a ser crescente agora, entre menos 1 e 1, lembrando que toca no eixo das abscissas quando x é igual a zero. Temos um ponto de inflexão quando x é igual a menos 1 sobre raiz de 2, então a concavidade passa a ser voltada para baixo. Outro ponto de inflexão quando x é igual a zero, a concavidade passa a ser para cima. E mais um ponto de inflexão quando x é igual a 1 sobre raiz de 2, e a concavidade passa a ser para baixo. A função, então, torna a ser decrescente em x igual a 1 e continua assim em direção ao infinito. Ao utilizarmos o GeoGebra para montar o gráfico, podemos observar que temos um resultado muito parecido, indicando que os valores encontrados e as conclusões feitas durante o exercício estavam corretas. Por fim, caso tenha restado alguma dúvida, na imagem a seguir tem a resolução de toda a questão. Por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.